período eleitoral tá complicado. Eu que tive já 3 sustentações orais no TRE antes de vir para cá hoje. Bom, boa tarde a todos. Declaro aberta, então, a sessão da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo. Agradeço a presença dos colegas auditores aqui presentes. Agradeço a presença do Dr. Fábio, representante do sindicato, Dr. Henrique, representante da Procuradoria, Paula e João aqui, nossos fiéis diretores, servidores e que fazem tudo acontecer. Passo ao primeiro caso, tendo em vista que não tem pedido de preferência. Então, é o número 1 de pauta, que é o 1102-2024, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva, a quem passo a palavra desde já. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, senhor presidente, auditores, nobre defensor, funcionários da casa. Processo número 1102 de 2024, Paulista Sub-14, partida realizada entre São Paulo e Real Soccer, no dia 8 de setembro de 2024. Consta da denúncia que a agremiação do São Paulo teria sido incursa no artigo 191.3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em razão de não haver água quente nos chuveiros dos vestiários, de todos os vestiários, tanto da arbitragem, quanto da equipe mandante, quanto da equipe visitante. Portanto, a Procuradoria denuncia, pedindo a condenação da agremiação nos termos do artigo 191.3 do CBJD. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra agora ao procurador. Presidente, primeiro gostaria de dar boa tarde a todos presentes. Em relação ao caso descrito, é claro o descumprimento do Regulamento Geral das Competições. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia para que seja aplicada a pena prevista no artigo 191. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos também. Com relação, então, à imputação da agremiação de São Paulo, com relação à água quente, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima, com a possível conversão de advertência, e nesse caso também pede a aplicação do 182, visto que trata-se de um sub-14, e também a proporcionalidade da pena de acordo com a categoria. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Relator, com a palavra para o seu voto. Senhor presidente, o meu voto é em razão não só do evidente descumprimento, como também da reincidência específica, e já considerando o artigo 182, dada a competição ser um sub-14, para condenar a agremiação no artigo 191.3, com a multa de R$ 600. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Ricardo. Bom, o relator vota pela aplicação de uma multa de R$ 600, já considerando circunstâncias do 182 e também a reincidência específica. Como vota, doutor Wesley? Boa tarde, senhor presidente. Obrigado, cumprimento a todos os presentes. Cumprimento também o ilustre relator, cujo voto eu acompanho integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Como vota, doutor Rafael? Boa tarde, senhor presidente. Primeiramente, estou muito feliz em poder estar aqui com os colegas hoje, nessa comissão. Cumprimento também nossos colegas aqui ao lado para mais uma sessão, senhor Procurador de Justiça, e sobre o caso eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, cumprimento o relator pelo voto, também eu acompanho e declaro que por unanimidade fica então aplicada uma multa de R$ 600, já considerando a questão da reincidência específica e a aplicação do benefício do 182 do CBJD. O próximo caso seria o item 2 de pauta, foi adiado. O item 3 também foi adiado, que seria o 1104. Passo então ao item 4 de pauta, que é o processo número 1105 de 2024. Relatoria também do Dr. Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada no dia 14 de setembro de 2024, feminino sub-17, a agremiação do Francana contra a equipe do Rio Branco. Foi denunciada a equipe
da Francana, como em curso no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por haver atraso no início da partida em razão de irregularidade no uniforme da atleta de número 12, senhora Aixa Fernanda de Oliveira e Souza, ocasionando, portanto, um atraso em 5 minutos na partida. Além disso, também é denunciada a agremiação, como em curso no artigo 191.3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em razão da partida ter sido realizada apenas com 5 gandulas e não com 6, como diz o regulamento. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Procuradoria com a palavra. Presidente, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com relação ao atraso, pleiteio a pena mínima, no 206, né, 5 minutos. E com relação ao 91, seria faltou apenas um gandula, mas foi substituído pelo Baqueiro, né? Não teve maiores prejuízos para a partida, para o andamento da partida. Peço a pena mínima convertida a advertência, senão somente a pena mínima é a defesa. Obrigado. Relator, por seu voto. Senhor presidente, meu voto em razão, já considerando tanto a reincidência específica em ambos os artigos, quanto o artigo 182 dada a categoria, o meu voto é pela aplicação no artigo 206 em 5 minutos, no valor de R$ 750, e no artigo 191, inciso 3, o valor de R$ 250, perfazendo, portanto, uma pena total de R$ 1.000. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O relator, então, aplica as sanções, tanto pelo 206 quanto pelo 191, inciso 3º, e faz, já aplicando a soma das infrações, uma sanção total de R$ 1.000. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Também acompanho integralmente o relator. Como vota o doutor Rafael? Acompanho também, senhor presidente. Obrigado. Também cumprimento o relator. Acompanho e declaro que por unanimidade, então fica aplicada uma sanção de R$ 1.000 à agremiação francana, por infração ao 206 e a 191, inciso 3º. Quinto processo de pauta, processo 1106-2024. Relatoria do Dr. Rafael, quem passou a palavra para que possa fazer um resumo do caso. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de um jogo do Ituano e Associação Bebedourense de Esporte, pelo feminino sub-17, amador. Consta aqui da denúncia que a atleta Nicole Alves da Silva foi expulsa mediante exibição do segundo cartão amarelo, eis que de forma temerária calçou a perna de sua adversária, que foi atendida pela equipe médica, e a atleta que sofreu a falta não conseguiu retornar. Destacando também a Procuradoria que a atleta Nicole já havia levado o primeiro cartão amarelo também por uma jogada temerária. Defesa apresentada ao final por advogado constituído do Ituano, pugnando como pedido principal a absolvição ou subsidiariamente a conversão da suspensão em pena de advertência. É o relatório. Presidente, nesse caso é importante destacar que a jogada violenta ocasionou na lesão de uma das atletas, que teve que se retirar da partida, e que a denunciada já tinha sido anteriormente advertida por uma ação temerária. Desse modo, essas atitudes ensejam uma aplicação da pena prevista no artigo 254, parágrafo 1º. Portanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Em resumo, a defesa aponta que não há registro em vídeo
do lance, que se trata de uma disputa de bola na jogada e não houve intenção por parte da atleta de provocar qualquer, enfim, de gerar essa lesão na atleta que sofreu a falta. Daí porque, em linhas gerais, pugna pela absolvição por entender que não houve, de fato, uma jogada temerária. E, subsidiariamente, então, a conversão da suspensão em pena de advertência. Senhor presidente, eu sempre respeitado, evidentemente, o que consta na súmula, mas eu não vi aqui uma descrição na súmula da exata ação temerária para justificar uma punição da punição automática já. Além do que, pelo que eu vi aqui, o jogo foi um placar bem elástico do Ituano. O Ituano venceu o jogo, ou seja, o time do qual a atleta Nicole fazia parte, por um placar bem elástico, então não me parece até que haveria razão para uma animosidade, algum desentendimento, ânimos exaltados dentro da partida. E, enfim, somado isso à falta de uma descrição mais clara do que teria sido essa ação temerária, tem a descrição aqui de que se foi de uma jogada e resultou no segundo amarelo. Por esses motivos, e também não há vídeo, por esses motivos eu acolho o pedido da defesa escrita, defesa constituída, e voto pela absolvição. O relator, então, entende que é o caso de absolver. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o relator. Entendo também que, caso de segundo amarelo, temos julgados nessa comissão e é caso de desclassificação para 250 e conversão da pena em advertência. Então, eu vou abrir divergência nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Então, inaugura a divergência, fazendo a proposta de desclassificação do 254 para o 250 com a sanção de advertência. Como vota, doutor Ricardo Tucunduva? Senhor presidente, nobre relator, eu peço vênia também para acompanhar o voto divergente do Dr. Wesley, em razão dessa comissão ter sistematicamente adotado, nestes casos de segundo amarelo, a decisão da desclassificação. Portanto, acompanho o voto divergente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Também cumprimento o relator, peço vênia, mas também por posição já explanada aqui pelos colegas, como é conhecida a posição dessa comissão em matérias semelhantes, eu também acompanho a divergência. Então, declaro que por maioria de votos, fica desclassificado do 254 para o 250 e aplicada uma sanção de advertência à atleta. Item 6 de pauta, processo... Presidente, se me permite, gostaria de pedir o acórdão do voto divergente, por favor. Por favor, então, acórdão do Dr. Wesley. Item 6 de pauta, processo 1107-2024, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Senhor presidente, partida realizada no dia 15 de setembro de 2024 pelo Campeonato Paulista Sub-11, equipe do Barcelona Esportivo contra a equipe do Prata da Casa. Consta da denúncia que a agremiação do Barcelona Esportivo teria infringido o artigo 191, inciso 3, por não executar o hino nacional antes da realização da partida. É esse relatório, senhor presidente. Só pedir vênia, tem mais uma. Tem mais uma, que é a Perdão. E também o artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por não apresentar a quantidade de 6 seguranças privados nos termos acordados anteriormente na reunião preparatória que observa a recomendação da Federação Paulista de Futebol e, portanto, teria infringido também o artigo 211 do CBJD. Muito obrigado, doutor Ricardo. Procuradoria com a palavra. Presidente, nesse caso, eu vou reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Só terminando de ler aqui uma coisinha.
Certo. Com relação, então, a 191, pude constatar aqui pelo relatório do diretor que a caixa de som não funcionou, né? Entendo ser um descumprimento de regulamento de baixa gravidade, por isso, se tratando de um sub-11, peço a aplicação da pena no mínimo legal, com a possível conversão de advertência. Já com relação ao 211, né, a Procuradoria denunciou a agremiação no 211 por conta da segurança, né? Entendo aqui descabido o enquadramento no 211, porque o artigo 211 ele trata de infraestrutura, né? Então, essa infraestrutura tem que ser algo físico, né? No caso, existiu inclusive, quando se trata de infraestrutura, é algo que coloque, ou que não tenha divisórias entre as torcidas, né? É uma barreira física, ou que não tenham portões que vedem o acesso da torcida ao gramado, ou que existam pedras ali que possam ser arremessadas. Isso é o 211, né? Tanto que pode ter, inclusive, gerar a interdição da praça de desporto, né? Então, eu vejo que não se enquadra, né? Não se enquadra nesse artigo, mas, no mais, não vejo no regulamento, né, até onde pude ver, o regulamento não trata especificamente do número de seguranças, né? Só fala que existe a convenção que pode ser só fala em policiamento, né? Existe uma convenção que possa ser realizada pela segurança privada, porém não vejo aqui nenhum dispositivo, né, já que houve aqui, inclusive tem aqui a segurança privada realizada pela empresa DK Sports Limitada, né, tem o CNPJ, tudo, lá em cima também fala que o responsável pela segurança privada foi o senhor Dailson Carlos Farrone, né, e a segurança ainda cedida pelo Juventus, porque foi na sede social do Juventus. Então, não vejo nenhum dispositivo aqui que foi infringido, né? Então, peço a absolvição da agremiação nesse caso, já que houve o problema seria não haver a segurança. Como houve a segurança e não existe um mínimo aqui, né? Pelo menos em nenhum REC, RESP, REC, ou no geral mesmo, né? Por isso eu peço a absolvição. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Relator, com a palavra para o seu voto. Presidente, nobre defensor, meu voto é no sentido da agremiação realmente ter responsabilidade tanto na execução do hino quanto na segurança da partida. O que eu penso em relação à segurança ter sido denunciado no artigo 211 por conta da garantia da segurança para a realização da partida. E também chamo a atenção pelo fato de não haver nenhum segurança no local com 1h30 para o jogo começar. Eu entendo que nessa questão da segurança é muito importante porque não diz respeito a nada ter acontecido, mas da praça de desporto estar preparada para que nada aconteça. Dessa forma, considerando o artigo 182, por ser o paulista sub-11, em relação ao artigo 191.3, já considerando o 82, aplica uma multa de R$ 500 e, em razão ao descumprimento do artigo 211, uma multa de R$ 250, perfazendo, portanto, uma multa total de R$ 750. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado. O relator, então, propõe uma multa total de R$ 750, que seria o equivalente a uma multa de 500, mais uma de 250 em relação às infrações aqui apresentadas. Como vota o Dr. Wesley? Obrigado, senhor presidente. Eu vou acompanhar integralmente o relator. Como vota o Dr. Fábio? Rafael, desculpa. Doutor Fábio, acho que O pode Dr. Fábio vai voltar para o senhor. Eu acompanho também, senhor presidente. Obrigado, também acompanho o relator. Então, por unanimidade, fica aplicada uma multa de R$ 750, tendo em vista a soma de R$ 500 por uma infração e 250 pela segunda infração. Passo, então, ao item 7 de pauta, processo 1108-2024. Relatoria Dr. Wesley, quem está com a palavra? Obrigado, senhor presidente. Presidente, em relação a esse processo, a Procuradoria vai requerer aditamento da denúncia com a consequente retirada de pauta, por favor. Do item 6, 1107, é isso? Então tá bom, fica deferido, então, a retirada de pauta para aditamento da denúncia a pedido da Procuradoria. Não, peraí. Esse que jogou agora? Desculpa, 1108. O seguinte, presidente, 1108. 1108. Eu estou lendo uma coisa e falando outra. Então, o sétimo da pauta, processo 1108, fica, então, retirado de pauta a pedido da Procuradoria para eventual aditamento da denúncia. Então, passo, então, ao item 8 de pauta, processo 1109-2024, relatoria Dr. Rafael, que está com a palavra para o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de um jogo do Pinda Futebol Clube contra o Esporte Clube União Suzano pelo Paulista Sub-12. E os denunciados são Leandro Rodrigues, preparador físico da equipe do Ecos. Então, Ecos, que seria o Esporte Clube União Suzano. E também o preparador físico Everton Carvalho. O Leandro Rodrigues, ele teria dito, segundo a Procuradoria, para a arbitragem, aspas, vocês são fracos demais, por isso vocês estão aqui. Com a federação não vê isso, faz cagada e fica uma perna, horríveis, muito horríveis. E disse também expressões de mais baixo calão, como vai tomar no cu, vocês são fracos demais, arremessando uma garrafa d'água no chão com intensidade. Isso em relação ao senhor Leandro, que é, repito, o preparador físico. Já com relação ao senhor, perdão, técnico, o senhor Everton, que é o preparador físico, teria dito também para a arbitragem ofensas como vai tomar no cu, vocês são fracos demais, fracos, horríveis, vocês são muito arrogantes, vai se fuder, vocês tinham que tomar um pau. Em relação aos dois, segundo a Procuradoria, teriam permanecido próximo à saída do campo de jogo, aguardando no vestiário da arbitragem, aspas, com a clara intenção de intimidar. Os dois, portanto, denunciados nos termos do artigo 258 do CBJD, sem defesa constituída. Muito obrigado, a Procuradoria está com a palavra. Obrigado, presidente. Tendo em vista as palavras proferidas pelos denunciados, é clara a infração ao artigo 258 CBJD. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio, com a palavra. Não tem, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Me causa muita estranheza a conduta de ambos ser a mesma, né? As mesmas palavras, parece até uma cópia aqui, né? Até achei estranho na hora que eu fui dar uma lida na denúncia, fui ver agora na súmula que realmente a súmula tá, ambos falaram a mesma coisa, né? Você vai tomar no cu, vocês são fracos demais. Os dois arremessaram uma água também. Não para o campo, o jogo chutou. Não, Um chutou a bola para fora. Mas os dois aos 49. Aqui me causa muita estranheza porque, ao mesmo tempo, os dois fizeram falaram a mesma coisa. Parece, inclusive, que o árbitro ouviu alguma coisa, mas não sabia dizer quem que era e expulsou os dois, né? Com as mesmas palavras aqui, jogou uma bola para fora do estádio.
Bom, aqui ambos são primários. Eu peço aqui, por essa dúvida gerada, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, visto que acho que o caso aqui beirou aqui o desrespeito, porém, acho que pela primariedade, cabe a conversão em advertência. E só eu vi ali no relatório do diretor que eles não saíram, porém, eles não, na hora da saída eles saíram ali, ficaram próximos ao vestiário, porém, na hora que os árbitros saíram, eles não falaram com os árbitros, né? Então, com a equipe de arbitragem. Então, eu peço a aplicação da pena mínima contida de advertência. É a defesa. Obrigado, relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui, tendo em vista, as palavras são bem reprováveis. Eu entendo o argumento do Dr. Fábio com relação às palavras serem muito próximas. É comum um tipo de reprodução de ataque das mesmas palavras quando é um ataque direcionado à arbitragem. Há uma ameaça muito feia, inclusive. Há uma diferença de condutas com relação a ter arremessado uma bola para fora do estádio, o outro ter arremessado um copo d'água. Tudo isso no final do jogo, que indica um calor do momento. O técnico Leandro já tinha sido advertido. E, acima de tudo, acho que a reprovabilidade se acentua ainda mais quando a gente verifica que se trata de um jogo do Paulista Sub-12. Então, crianças em formação e acompanhando o péssimo comportamento da comissão técnica. Então, em que pese até a primariedade dos envolvidos, eu acho que, por se tratar de um campeonato do Sub-12, é preciso de um rigor um pouco maior aqui na censura de suas condutas. Em relação aos dois, eu estou propondo, senhor presidente, a suspensão por 2 jogos. Muito obrigado, relator. Propõe, então, para cada um dos representados, 2 partidas de suspensão. Como vota, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o relator pelo brilhante voto, eu acompanho integralmente. Doutor Ricardo? Senhor presidente, eu quero cumprimentar também o relator pelo seu voto e dizer que ele realmente tirou as palavras da minha boca no que significa, para mim, a postura dos treinadores numa categoria de base, onde eles estão ensinando não só o futebol, mas a conduta humana. Então, certamente, os meninos que ali participavam viram os seus líderes se portar dessa forma, o que eu entendo realmente ser grave nessa situação, e dessa forma acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigado. Também cumprimento o voto do relator e trago aqui mais uma reflexão nesse sentido, né? Principalmente aos advogados que tentam esse trabalho de trazer aqui alguma saída de defesa. E que pese, doutor, toda a tua argumentação me parece que faz sentido, de semelhança, de coisas da súmula, mas primeiro que os responsáveis não vieram aqui sequer esclarecer, poderiam ter sido os primeiros interessados. Até porque o que eles fizeram diante de jovens, de crianças, é grave e mereceria um reparo diante desse tribunal, uma melhor explicação. Também o que essa comissão vem entendendo há tempos. A gente pode falar em benefício de 182 quando se tratam de categorias de base, mas ele também tem que ser olhado à luz do objetivo educativo até do 182, que é o estímulo das categorias de base pela sua estrutura menor, bilheteria menor, esse investimento menor dos clubes. Agora, quando os responsáveis infringem a lei, e aí nos termos que muito bem colocou o relator, o olhar é ainda mais repressivo, ou seja, se aqueles que deveriam dar exemplo não fazem, o benefício do 182 não se aplica de pleno, pelo contrário, o benefício do 182 se aplica ao que se aplicar, mas é olhado com o rigor do mau exemplo dado a esses jovens. Então, essa primeira comissão vem fazendo isso, o doutor Rafael, que está hoje aqui como suplente, também fazendo parte, também trouxe essa visão, e deixo claro, essa comissão irá olhar sempre para a conduta dos dirigentes, preparadores técnicos e todos aqueles que estiverem em volta dos jovens, principalmente menores de idade, jovens de 12 anos, que são crianças, na verdade, com 12 anos, a sua conduta exemplar diante desses jovens. Então, nesse sentido, parabenizo o relator pelo seu voto, peço vendo aqui para me alongar nas considerações, mas que achei necessária, e declaro que, por unanimidade, fica uma sanção de 2 partidas para cada um dos 2 representados. Pela ordem, presidente, não vai aplicar 182? Eu entendo que já é com a aplicação do 182, como é que é isso? Seriam 4 partidas, então. Com a aplicação do Mesmo 182. ele é A primário. proposta final é a suspensão de 2 jogos, Porque aplicando 182, seria, então quer dizer que ele pegou 4 partidas, reduzindo pela metade. como mesmo ele fez sendo no primário. 182. Ok. Que a pena máxima são 6.
Isso, Né? entre 2 e 1 e 6 ficaram 4. Não, porque ele tem não é diminuição, as atenuantes do 179, né? Por ser primário. Então, por ser primário, ele já não poderia pegar uma pena. Mas eu entendo, nós já discutimos essa tese com o doutor aqui, e aí nós temos divergência em tese a respeito de ambas as aplicações. Eu entendo o argumento do doutor, Então, 2 partidas com benefício. entendo, Tá bom, não. entendo o argumento do doutor, acho em grande parte válido, mas por isso que eu fiz questão de considerar o final, que eu sabia que o doutor ia questionar essa Uhum. questão do 8.2 ou não, de dizer o porquê, mesmo com o benefício do 8.2 para categorias de base, em situações como essa, nós temos adotado um rigor maior pelo caráter exemplar e educativo da sanção em relação desses adultos com jovens que eles são responsáveis. Não, eu entendo, é que a gente tem que aplicar o que está no CBJD. A minha dúvida é, se ele fosse profissional, ele estaria com 4 partidas, pelo que ele... Aí a dosimetria da pena vai de acordo com o entendimento do julgador. Não, porque ela não pode ser, você não pode dobrar para dividir, né? Tanto que é constitucional o benefício do 8.2 para as categorias de base. Constitucional do 217, que o desporto amador ele tem que ser tratado de forma diferente Fábio, do eu profissional. entendo o que o doutor está dizendo. Posso abrir a palavra ao relator se ele quiser melhor explicar, mas particularmente, e já adiantando a posição, penso eu que da maioria. Se eu tenho uma pena que vai de 1 a 6, eu não estou aplicando ela no seu máximo legal, eu estou aplicando ela numa quantidade mediana, eu não tenho dificuldade em fazê-lo isso. E depois aplicar o benefício do 8.2. Então, eu entendo, doutor. É que tem que ser aplicado o 179 e 180 para a dosimetria da pena. Né? Ela não é a bel prazer. Ambas as aplicações é uma tese do doutor que a gente já discutiu aqui em outros momentos. Aí tem o entendimento de quem aplica só 182 e tem o entendimento de que um já está contido no outro. Entenda a discussão do doutor a respeito do assunto. Porque a minha indignação seria, ela está se aproximando do máximo, no cálculo da dosimetria, ela está se aproximando do máximo para alguém que possui as atenuantes e primário, né? É primário. Sim, mas está longe do máximo. De 4 para 6 ainda tem coisa para subir aí. Se fosse reincidente ou algo nesse sentido. Mas se o relator quer fazer alguma consideração a mais? Só por deferência ao doutor Fábio, eu entendo a preocupação, mas eu acho que o que foi levado em consideração foi realmente o contexto, por se tratar de um campeonato sub-12. E se houvesse uma agressão, por exemplo, a gente poderia falar da pena mais próxima do máximo ainda. Mas ficou, acho que, em termos intermediários pela gravidade da conduta. É que aí, então, isso seja a forma como foi dita. Não foi feita uma conta de chegada, foi feito, ou seja, o discurso pode ter parecido uma conta de chegada. Por isso, Fábio, que eu fiz questão de, ao final do voto ao seguir, fazer a justificativa, que o entendimento tem sido, não estou dizendo que é o mais correto, que outras comissões não possam pensar diferente, ou até que o STJD possa pensar de forma diversa. Eu estou dizendo que, nesse momento, essa comissão, pelo que vem se formando da posição dessa composição atual, dadas as últimas sessões com casos semelhantes, é que em casos de jovens, de crianças como essas, a conduta dos adultos responsáveis tem sido sancionada com rigor. Não no seu limite máximo, mas também não no seu limite, vamos dizer assim, que o doutor esperasse fosse um regular de uma outra categoria. Justamente por isso a dosimetria da pena tem um mínimo e um máximo, de 1 a 6, para que entre isso possa se dosar, de acordo com o entendimento do caso concreto do julgador, o quanto acha que é cabível o presente caso. Pela ordem, senhor presidente, eu queria inclusive enfatizar que talvez o julgamento ser usado como exemplo traga algum interesse da agremiação de participar desses julgamentos para realmente não deixar para que os seus sejam sempre representados pelo sindicato, né? É uma questão que realmente o nobre defensor chama a atenção, mas me parece que a participação efetiva das agremiações no sentido do julgamento, tal qual de eventual recurso, deve ser levado em consideração. E eu acredito sim que, nesse caso, do exemplo para os meninos, a
as 4 partidas seriam muito interessantes para esses profissionais colocarem a mão na consciência e perceberem aquilo que eles estão levando para os nossos futuros atletas. Então, não vejo realmente uma pena alta de 4 partidas para conduta de 2 adultos frente às crianças e entendo ser muito justo que seja aplicado apenas 2 em razão do benefício no 82. A minha também, eu acredito que tecnicamente eles receberam o que cabia devido ao relator, por conta dessa conduta, realmente, no meu modo de ver, da mesma forma que o digno relator, mereceria as 4 partidas. Não o máximo, mas as 4 partidas, certamente, no meu modo de ver, eram merecidas. Muito obrigado. Então, o relator fica com o acordo. Passo, então, ao item 9 de pauta, o item 1109, relatoria do Dr. Wesley. Com a palavra, relator. Desculpa, 1110. Item 9 de pauta, caso 1110, 2024. Dr. Wesley, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 1110/2024, jogo entre Ituano Futebol Clube e Esfera Sociedade Anônima do Futebol pelo Campeonato Paulista Sub-17. A douta Procuradoria apresentou denúncia com fundamento no artigo, por infração ao artigo 206 do CBJD, porque no retorno do intervalo, a equipe da Esfera retardou o início em 4 minutos. Já adianto que a defesa escrita e também que a Esfera é reincidente. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Tem defesa escrita nesse caso. Bom, a Procuradoria primeiro com a palavra e depois eu retorno ao relator para fazer um resumo da defesa escrita. Então, o procurador Dr. Henrique com a palavra. Obrigado, presidente. Tendo em vista que o atraso de 4 minutos ele é claro, ele é definido na súmula, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, inclusive porque em defesa escrita a agremiação reconhece que houve o atraso. Nesse caso, não há muito o que se debater. Obrigado. Obrigado, relator, com a palavra para o resumo da defesa e já pode seguir com o voto. Pois não, senhor presidente. A equipe da Esfera apresenta a defesa justificando o atraso na partida em virtude da distância do vestiário e o campo de jogo. Junto até uma foto da distância, porque é no complexo onde foi realizada a partida, é do treinamento Novelli Júnior, em Itu. Existem alguns campos, então a distância teria ocasionado ou concorrido para o atraso da equipe. No mesmo passo, a defesa também reconhece o atraso de 4 minutos e pugna pelos benefícios do 82. Esse é o resumo da defesa, senhor presidente. Passo ao voto. Tendo em vista a reincidência específica da equipe e os 4 minutos de atraso, eu condeno a equipe com incurso no artigo 206. Seriam 4 minutos de atraso, dariam uma pena de R$ 1.200. É como voto, senhor presidente. Pena de 1.200. 1.200. Então, o relator propõe uma multa de R$ 1.200 por infração ao 206. A caneta. Como vota, doutor Ricardo Tucunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota, doutor Rafael? Eu acompanho também o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade, fica aplicada uma pena de R$ 1.200 à agremiação. Passo agora ao item 10 de pauta. Muito obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio, até mais. Item 10 de pauta, processo 1111/2024, relator doutor Ricardo Tucunduva, quem passa a palavra. Senhor presidente, partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20, no dia 13 de setembro de 2024, Corinthians contra Ferroviária. Consta da denúncia que o atleta da Ferroviária, Pedro Henrique Estevam, teria
infringido o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ter sido expulso por desferir e atingir um chute na perna direita do seu adversário, senhor Thomas Augustin Pretes. A defesa escrita e prova de vídeo. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Eu passo ao procurador a palavra e depois retorno ao relator para fazer um resumo da defesa escrita. Tem um vídeo a ser exibido, na verdade. Desculpa. Se alguém quiser tentar explicar alguma coisa ali. Eu assisti algumas vezes. Isso, o atleta vai sair com a bola dominada e Agora vi, é agora atingido vi, na agora vi. perna, exatamente. Alguém mais gostaria de ver novamente ou damos por satisfeitos? A Procuradoria com a Satisfeito. palavra e depois eu retorno ao relator para um resumo da defesa escrita e o seu voto. Bom, presidente, tendo visto narrado em súmula, bem como a prova de vídeo aqui demonstrada, fica claro que houve uma agressão realizada pelo denunciado senhor Pedro Henrique Estevam. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. O relator está com a palavra para um resumo da defesa escrita e depois já pode, na sequência, iniciar o seu voto. Pois não, senhor presidente, a defesa do atleta alega que supostamente teria ocorrido o fato, junta a prova de vídeo e pede que seja absolvido em relação a 254A, parágrafo 1º, inciso 2, e a desclassificação para o artigo 250. Essa a defesa, e eu passo ao meu voto. E me parece que, nesse caso, a defesa nos auxiliou muito, juntando um vídeo que demonstra claramente que não havia disputa de bola e que o atleta foi atingido por trás com um pontapé deliberado. De modo que eu entendo sim que foi infringido o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, em razão da primariedade do réu e de ser um atleta profissional, eu voto pela pena mínima da suspensão por 4 partidas. É como voto, senhor presidente? Muito obrigado. Então, o relator propõe a manutenção do reconhecimento da infração ao 254A e a aplicação da pena mínima de 4 partidas. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nobre relator pelo voto. Queria só destacar também que foi realmente o vídeo da defesa elucidou bem o caso, não está em disputa de bola, não há disputa de bola nesse caso, e que também o atleta, pela súmula, ele ficou em campo menos de 1 minuto. Entre o ingresso dele em campo e o pontapé, passou pouco mais aí de 1 minuto. Então, também não tendo indicação na defesa de nenhum tipo de reprimenda ao atleta, por se tratar de atleta profissional, e já considerando a primariedade, eu vou acompanhar o voto do relator. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Como vota o doutor Rafael? Eu também acompanho e cumprimento o nobre relator pelo brilhante voto. Também tinha verificado aqui, ia destacar isso que o doutor Wesley destacou, que o atleta ficou menos de 1 minuto dentro de campo. Só para reforçar, então, a conclusão já exposta pelo nobre relator. É como eu voto. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade, por infração ao 254A, fica aplicada uma pena de 4 partidas de suspensão. O item da pauta foi adiado, que seria o 1112. Então, dessa forma, concluímos nossa pauta, senhores. Agradeço a todos mais uma tarde célere de trabalhos e objetiva e desejo a todos uma boa semana e até a próxima sessão. Muito obrigado.